Olá, Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma vez a nossa programação está no ar. Estamos aqui para mostrar para você que existe sim uma saída. Independente do que você esteja enfrentando agora, saiba que Deus tem um plano muito grande para a sua vida. E inserido nesse plano está, claro, a sua família. O nosso programa Prosperidade com Deus está em caráter especial porque estamos chegando já a esse grande evento de fé, o evento Família ao Pé da Cruz. E é por isso que eu quero que você já acompanhe agora esse testemunho de uma família transformada no último evento que nós tivemos. Veja com atenção. Eu cheguei na igreja lutando pela minha filha, Simone, que ela cresceu comigo na igreja, eu lutando com ela ali, ela sempre junto comigo, e daí ela se afastou. A minha infância e a minha juventude foi frequentando a igreja. E na minha adolescência, né, eu me tornei obreira. Eu sempre estava ativa, né, na obra, levando a palavra de Deus, sempre estar ali, né, auxiliando ela no que ela precisava, né. E no começo da minha juventude, eu me afastei. E com esse afastamento, começou, o início de tudo foi que eu já não orava mais, né, não meditava mais na palavra. E depois eu comecei a frequentar a igreja só aos domingos. Por a igreja ser bem longe, né, da minha casa, eu ia só aos domingos. E depois eu passei a não ir mais. E esses 10 anos que ela se afastou, ela se esfriou mesmo, não voltou, não queria mais voltar para a casa de Deus, porque ela não tinha força. E eu não aceitei vendo ela sofrendo daquele jeito, eu comecei a fazer propósito, indo para o altar, indo para o pé da cruz, pedindo socorro a Deus, porque o sofrimento dela era muito grande. E com o meu afastamento veio os problemas, veio as dificuldades que eu não conseguia, né, reagir, ser positiva nessas dificuldades. Comecei a ter depressão, né, crise de ansiedades, nas madrugadas eu não conseguia dormir, tinha desejo de suicídio. A minha vontade era só de chorar, ficar trancada dentro de casa, não queria ver as pessoas, não queria sair na rua. E muitas das vezes, quando eu saía para a rua, eu não tinha mais vontade de voltar para dentro da minha casa. Nesse tempo eu já, né, já estava casada, então acarretou problemas no meu casamento também, né, que acabou afetando. Eu não tinha o prazer nem mais de cuidar da minha casa. Era assim uma falta de paz, uma falta de tranquilidade, uma falta de alegria. E eu procurei, né, através de bebidas, tentar preencher tudo isso, né. E a minha mãe até me convidava para voltar para Jesus, mas eu não tinha forças. A depressão tomou conta da vida da Simone. E eu não aguentava ver ela. Ela chegava, conversava comigo, falava, pedia ajuda para mim. E eu só dizia, só Deus para te ajudar, minha filha. Então a mãe vai socorrer a Deus. E eu dobrava meu joelho e lutava por ela. E fazia os propósitos na igreja, levava foto, ungia, ia ao pé do altar, pedia para Deus socorro. E eu não conseguia lutar contra isso sozinha, eu não conseguia. Mas a minha mãe sempre estava ali, né, insistindo e persistindo, né, para mim retornar para os caminhos de Deus. No fundo, eu sabia que eu ia conseguir vencer todos esses problemas só voltando para Jesus. Mas a força eu não encontrava, não tinha essa força dentro de mim. Eu clamei a Deus e pedi para Deus que eu não aceitava minha filha nesse mundo, pegando o que não prestava, porque ali Deus tinha para dar para ela. E eu fui para o altar, eu fui para o pé da cruz e lá eu pedi a força e Deus me respondeu. Até que um dia eu aceitei, né, o convite da minha mãe, depois de muitas recusas, né, eu aceitei, retornei. Hoje eu vejo a Simone, a minha filha, transformada, usada por Deus, ganhando, cuidando de outras almas. E hoje, pastor, graças a Deus, né, estou liberta, tenho paz. Aquele sacrifício que eu fiz por ela, orando, dobrando meu joelho, indo ao pé da cruz, hoje ela está fazendo por outra. Eu vejo uma mulher de Deus mesmo, muito abençoada, uma filha que Deus salvou. Se hoje eu estou aqui, né, foi pelas lutas, né, que a minha mãe, os propósitos de oração que ela fez, né, ao pé da cruz, né, os propósitos de oração e lutou, né, persistiu. O que eu fiz no pé da cruz não foi em vão.
Hoje ela está aqui, transformada, lutando pela alma dela e para as outras almas, cuidando de outras famílias. Então, eu agradeço a Deus por ela e agradeço ela também por ela não ter desistido e nem eu desistido dela, da alma dela. A gente deixa aqui nosso convite, né, para o dia 3 de abril, que vai ter o clamor, né, da família ao pé da cruz. Então venha, não desista, né, aquela mãe que está lutando pela sua família, não desista, porque para mim teve jeito, a minha mãe lutou, né, anos e anos, e aqui estou eu hoje. Que história, né? Essa é a obra que Deus fez nessa família, mas quer fazer também na sua família. Independente do que você estiver enfrentando como problemas, saiba, se você estiver conosco nesse evento de fé, dia 3 de abril, toda a tua história vai mudar. Exatamente por isso, Pastor David, que essa pessoa está sendo convocada, não é nem um convite, é uma convocação de fé. E todos os que estiverem conosco nesse dia serão abençoados. Bom dia. Bom dia, Pastor Igor, e a todos que estão acompanhando a programação. Enquanto o pastor falava a respeito da família, a gente vê realmente a importância desta área de uma família abençoada. Por isso é que nós estamos unindo a fé, forças para o dia 3 de abril. Durante toda a programação, antes deste programa e depois desse programa, você continuará ouvindo falar a respeito do dia 3 de abril. Vamos agora a esse convite que eu faço a todas as famílias. As famílias estão sendo cada vez mais atacadas. O número de divórcios cresce ano após ano. Conflitos entre pais e filhos se tornam intensos e a destruição dos lares tem deixado marcas profundas na sociedade. As estatísticas preocupam. Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de divórcios bateu recorde no Brasil nos últimos anos, chegando a 420 mil. Estudos apontam que a depressão e a ansiedade têm atingido cada vez mais jovens. Muitos carregando traumas e feridas emocionais causadas por lares desestruturados. A violência doméstica contra mulheres e crianças segue em níveis alarmantes, mostrando que a crise familiar tem impactos diretos na vida de milhões de pessoas. Diante desse cenário preocupante, o que fazer para proteger a nossa família? Nós, da Igreja Universal, estamos empenhados em fortalecer você e sua casa. Na Sexta-feira da Paixão, acontecerá o evento A Família ao Pé da Cruz. Participe deste momento de fé e união para buscar a proteção e restauração do seu lar. Se você deseja ver mudanças na sua casa, marque esta data em sua agenda. Prepare-se para viver um novo tempo para toda a sua família. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis, ou em uma Universal mais próxima de você. Um dia todo especial, onde nós estamos nos preparando para este mega evento. A entrada, o estacionamento são gratuitos e há toda uma agenda sendo preparada para esse dia 3. Preste atenção. Sexta-feira da Paixão. O dia que mudou a história da humanidade. E agora será o dia que marcará a maior intercessão pelas famílias já realizada neste país. Vem aí, Família ao Pé da Cruz 2026. Sexta-feira, 3 de abril, em todo o Brasil. Ao pé da cruz, clamaremos pela transformação
e salvação de toda a nossa casa. Veja agora as informações de locais e endereços do Família ao Pé da Cruz no país. Em Belém, no Pará. Que Deus abençoe. Estamos aqui no estádio do Mangueirão, nos preparando para o grande clamor ao pé da cruz. Aqui está a cruz, dia 3 de abril, às 10 horas da manhã. A entrada é grátis, vamos entregar o azeite santo de Israel consagrado no Getsemane. Você é o nosso convidado todo especial com a sua família. No Rio de Janeiro. Dia 3 de abril, 9 horas da manhã, aqui no Maracanã, nós estaremos dando esse óleo, que é o símbolo do poder, o símbolo da vitória do Senhor Jesus. É o símbolo do Espírito Santo que estará entrando na sua casa para levar o poder. Esse poder será derramado sobre todos os seus familiares. Em São Paulo, às 10 horas da manhã e às 17 horas. Com chuva ou com sol, nós estaremos no dia 3 de abril, sexta-feira da Paixão, aqui no Itaquerão, no Pacaembu, em vários estádios do Brasil e nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, clamando a Deus ao pé da cruz pela sua família. Prepare-se para este dia que certamente marcará a sua vida e de toda a sua família. Família ao Pé da Cruz 2026, com a entrega do azeite de Israel. 3 de abril, feriado de Sexta-feira Santa. Para mais informações, acesse o site familiaaopedacruz.com. Marque bem a data, 3 de abril, especialmente 9 horas da manhã, como também às 15 e às 18 horas. Entrada e estacionamento são gratuitos. E se há algo que anda de mãos dadas com a família, Pastor Igor, é a vida financeira. Porque uma coisa depende da outra. Quando o dinheiro acaba a paz, acaba a alegria e sobra muitos problemas. Exatamente por isso que você precisa de uma aliança com Deus, que nessa segunda-feira você receberá gratuitamente aqui na nossa catedral. Nós estaremos determinando assim que os seus caminhos sejam abertos. As portas que se fecharam, elas sejam abertas pelo poder da fé. Por isso, nós convidamos para esse grande dia. E você vai saber mais a respeito do que é uma aliança e o porquê é tão importante ter uma aliança com Deus nesta matéria. Você sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças mais conhecidas foi a que Deus fez com Abraão. Ele deixou de ser humilhado e passou a ser exaltado. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor? E farei de você uma grande nação.
te abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. Uma nação? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade. A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real. Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? A aliança faz a diferença. Unindo a aliança com Deus e a fé, tudo muda. No final do programa, um momento muito especial através da oração que o Bispo Sérgio Mota estará fazendo. Não é isso, Bispo? Graças a Deus que nos dá força, pastor. Estamos aqui nesta segunda-feira e vamos clamar a Deus por esta pessoa que está nos assistindo. Você que está em casa sofrendo, daqui a pouquinho nós estamos preparados para o momento da súplica, o momento da prece, que o guardião da Sagrada Família vai fazer em prol de toda Santa Catarina. Vamos orar, vamos falar com Deus já estou aqui preparado, é só chamar pastor que nós vamos falar com Deus. Obrigado, Bispo, e eu quero que você preste atenção nesse testemunho que nós recebemos aqui na Catedral. Ele fez uma aliança com Deus. Ele não sabia mais como agir, mas depois da aliança, ele mesmo conta que a sua mente se abriu, ele teve uma direção e hoje está prosperando. Qual o seu nome? É Giliandro. Giliandro, o que aconteceu depois de você ter uma aliança com Deus? Primeiro, Deus me ensinou a obedecê-lo e depois procurar o abençoador ao invés da bênção. Eu trabalhava de carteira assinada, o meu salário no último ano de carteira assinada ele reduziu bastante, criou uma crise financeira, aí eu pedi uma orientação para Deus. Aí eu comprei uma moto e comecei a trabalhar por aplicativo. Hoje eu tiro o dobro do que eu ganhava quando eu estava de carteira assinada, só obedecendo a direção que Deus me deu. Você diz obedecer em que sentido? Você não obedecia, o que você fazia de errado? Na verdade, eu era ateu, eu não acreditava em nada do que era dito, né? Eu acreditava na teoria do Big Bang, tudo que o mundo falava eu acreditava. E quando eu cheguei na igreja, aí Deus foi me mostrando quem realmente Ele é, Ele foi me apresentando para Ele. Inclusive, eu cheguei aqui, eu nunca tinha falado com Deus. Aí eu comecei a orar, o Deus começou a se apresentar para mim, e aí eu comecei a crer na palavra. E obedecia tudo o que era direcionado na palavra. E a reunião de segunda-feira foi a reunião que mais me ensinou a obedecer tudo que Deus fala. Tudo que Deus pedia, eu fazia. Essa obediência te deu coragem, então, para trabalhar por conta própria? Deu coragem para trabalhar por conta própria. Eu nunca tinha pensado em trabalhar por mim, e eu tinha medo, né? Porque daí a gente sai da segurança da carteira assinada, do salário todo mês,
E agora não, eu tenho que correr atrás, mas Deus sempre me dá coragem, sempre dá direção e sempre tudo dá certo. Deus te abençoe. Pastor Igor é a mesma pessoa, só que a diferença é que hoje ele tem uma aliança. Antes não sabia o que fazer, trabalhava muito, não via resultados. Hoje com a aliança, trabalha também, mas vendo resultados. É o que tem que acontecer também com você, um antes e um depois. Talvez você esteja agora endividado, falido, quebrado, independente de qual seja a situação. Estando nessa segunda-feira conosco aqui na Catedral, pode ter certeza, Deus vai transformar a tua história. Vai haver um antes e um depois. A aliança é gratuita e ela traz escrito nela uma frase: aliança com Deus. É o que você precisa. Não é só prosperar, é prosperar com Deus. E agora é momento de fé, é momento de oração. Bispo Sérgio, eu convido o Senhor para interceder por todas as pessoas que estão nos acompanhando. Chegou o momento tão aguardado, tão esperado por tantas e tantas pessoas que ligaram para o SOS e que estão atentas agora nesse momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome poderoso, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor tem as Tuas mãos estendidas, os Teus ouvidos atentos ao clamor que nós lhe fazemos. E eu peço, meu Deus, por esta pessoa hospitalizada, doente, acamada, eu peço, meu Deus, por esse lar, por esse casamento, por esse relacionamento conjugal que está conturbado. Eu peço, meu Deus, que as portas venham se abrir, meu Deus, para o emprego. Esta pessoa desempregada já distribuiu, meu Senhor, currículos, meu Pai, nas empresas. Abra as portas, meu Pai, tira todo o mal, todo desânimo, tira toda a depressão, toda a angústia, dar-te pressa, meu Deus, em socorrer, em trazer o alívio, o refrigério a tantas e tantas pessoas que nos acompanham. Abençoa, meu Deus, o copo com água. Quando ela beber desta água, ela receba, meu Deus, a força para viver, a força para enfrentar, meu Deus, as batalhas do dia a dia. Eu entrego todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus, eu tenho certeza da tua vitória. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho certeza que Deus te abençoou. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e eu tenho certeza da sua vitória. Deus abençoe, é com o senhor, pastor, que Deus ilumine a todos. Obrigado, bispo, e a todos que nos acompanharam. Nesta segunda-feira, entrada gratuita, o estacionamento é gratuito e uma aliança como essa chegará até você. Avenida Mauro Ramos, 1310. É aqui no centro de Florianópolis. Nós temos reuniões às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, 18 e ainda às 19h30. Em qualquer um desses horários que você está assistindo agora, pode chegar aqui na Catedral. Você vai receber uma direção, a orientação que fará a tua vida mudar, os seus caminhos se abrirem e alcançar a tão sonhada resposta que você precisa. Estaremos aqui de portas abertas te esperando, tá bom? Agora é com você. Chegamos aos instantes finais do programa, Família ao Pé da Cruz, segunda-feira, tudo isso para que a sua vida venha a ser abençoada. Faça a sua parte. Deus abençoe.